a situação dos processos que estavam andando da justiça gratuita. Eram processos muito morosos, tanto da Defensoria Pública como das faculdades de Direito e outros de assistência judiciária gratuita por advogados particulares. E aquilo ficava fechado dentro de um armário, e ninguém tirava de lá porque não se pagava custas. Só se tirava dali, daquela pilha, quando um advogado chegava e ia pedir, aí iria para a mesa do juiz. Do contrário, ficava no armário, por ordem da própria serventia na época. Quando eu descobri isso, eu disse, não, então vamos fazer diferente. Então, vamos mandar tudo para mim, pelo menos na minha vara, e nós vamos fazer audiências simultâneas. Ali começou a Justiça no Bairro. Só que começou dentro da própria vara. Então, nós tínhamos mais de 500 processos da Defensoria Pública, das faculdades, parado. Eram medidas cautelares, eram liminares de afastamento do lar conjugal, eram liminares de alimentos, ou seja, eram processos que estavam chorando, que tinham vida latente ali. Quando eu vi aquilo, eu disse, mais de um ano parado, nunca foi autuado, isso não é possível. Então, eu comecei a marcar audiência todas as terças e quintas-feiras. Então, eu marcava 5 audiências simultâneas a cada 15 minutos, começando às 8h30 da manhã e ia até o final da tarde, sem prejuízo das minhas audiências normais e de atendimentos a advogados. Para isto, eu convidei os defensores públicos, convidei os professores dos núcleos de prática jurídica das faculdades para que me ajudassem. Eu consegui montar 5 salas separadas e fizemos algumas reuniões, não aquelas reuniões que você fica discutindo, que não resolve nada, que põe só no papel, sabe? Essas eu não gosto. Eu gosto daquela que você fala e que você faz. Digo assim, não precisa escrever, escrevemos depois. Vamos fazer. O importante é fazer. Para a reunião, tem muita gente fazendo reunião. Aí combinamos, na época era disquete. Lembra dos disquetezinhos? Aí nós fizemos os disquete, modelos de audiências, de tudo. Não é disco, né? Que as pessoas estão pensando que é um disco de CD. Não, disquete era um negócio quadrado. Quadradinho. E aí nós fizemos jogos. Fizemos 6 kits. Ali tinham todas as ações, todas as possibilidades de despacho, todas as decisões. Já que eram só para preenchimento dos claros, ou seja, daquilo que fosse ser alterado. O nome das partes, o nome dos advogados, era só e preencher o acordo disso ou daquilo, quanto que era a pensão alimentícia, a alteração do nome da criança, se fosse reconhecimento de paternidade, e assim por diante. Marcamos as audiências e começamos. Lógico que no primeiro dia todos diziam assim, imagine que o pessoal vai. O próprio cartório não vão nem aparecer. Lê do engano. As pessoas ficam esperando o Poder Judiciário. É a única tábua de salvação de um povo e precisava ser respeitado. Todos compareceram. Todos? Todos. Eu cheguei a fazer audiência dentro do carro de pessoas que sequer podiam descer do carro porque estavam doentes. E ali vieram outras situações das quais eu abracei e comecei a lutar para ajudar. Vieram curatelas, vieram retificações de registro, porque a família não tem um único problema. Uma família, eu digo a grande família, não aquela família só do pai, da esposa e dos seus filhos. Eu digo a grande família, ela tem inúmeros problemas e precisa ser acudida. Ali começou a nossa luta. E mandei o projeto, então, para a Corregedoria, na época, para que instituísse o projeto Justiça no Bairro, através dos polos de conciliação que eu pudesse atender. Aí, isso começou em 97, eu fazia audiências e, ao mesmo tempo, as pessoas que compareciam no fórum, nós atendíamos, o promotor também atendia, o promotor vestiu a camisa junto comigo e nós começamos a trabalhar juntos, Ministério Público e Poder Judiciário e Defensoria, ou seja, o tripé da justiça juntos com o mesmo ideal, o ideal de servir, de fazer com que a população fosse atendida rápido, ou seja, atendimento VIP, sem precisar ficar esperando na fila. Já, hoje, agora, porque a família humilde, ela precisa já, ela não precisa para ontem. Eu fiquei muito feliz, lógico,
Mas então existe como ter o atendimento rápido. Lógico que existe, é o que a Justiça no Bairro faz. E por que nos outros lugares o atendimento não é tão rápido? Porque falta boa vontade. Ah, tá. Aí começamos naquela situação e vamos. Mas o atendimento rápido foi uma exigência sua. Sim, em horas. Em horas? Em horas. Não é assim, vamos fazer para amanhã. Não, em horas. A não ser alguma coisa que precise de documento, e daí você vai ter que buscar o documento. Aí é outro departamento. Por exemplo, eu preciso de documentos de terras, eu preciso buscar para fazer um uso capião, que até isso nós fazemos. Vocês fazem também uso Fazemos. capião? Hoje nós fazemos quase tudo, praticamente. Não tem o que nós não façamos. Daí esse Do demora um uso pouco para capião- buscar o documento. Do uso capião até o divórcio. Uma mera retificação de registro. O que nós fazemos é tudo, tudo. Mas começou lá. E as coisas foram aumentando. É Alexandre, né? Alexandre. Foi aumentando, Alexandre. A procura foi ficando grande e dali em diante eu comecei a ter problemas. Porque daí, naquela época, se veja só, isso foi em 97, 98, 99. Aí as pessoas começaram a olhar. Porque, por enquanto, eu estava fazendo só na minha vara. Enquanto eu não estava mexendo em mais nada, e quando você é dono do teu boteco, ninguém mexe com você. Sim. Mas, quando chegou em 2003, o projeto andou e foi aprovado pela presidência, na época, que era o desembargador Otto. Foi feito um projeto mesmo que nós fizemos e foi aprovado. E aí, carta branca para fazer. Aí vieram os problemas. Começaram os desentendimentos entre o OAB e o próprio Ministério Público. Por quê? Porque eles achavam que toda mudança ela gera uma reação do ser humano. Todos nós, pode observar. Nós não resistimos ao telefone sem fio, nós não resistimos ao computador para largar a máquina, não resistimos à internet porque não conseguimos entender, mas hoje nós aceitamos. Então, isso faz parte do ser humano e eu entendo, eu não critico isso. Nós precisamos derrubar barreiras, então os paradigmas foram derrubados. Nós tínhamos que mudar. Foi muito sofrimento? Foi muito. E o povo acreditou e o povo foi junto comigo. Por isso que eu digo que hoje, tudo que nós passamos, começamos oficialmente em 2003. Oficialmente, mas eu já fazia na minha vara, na quarta vara da família, desde 1997. Em 2003, nós começamos pelas ruas da cidadania. Começamos no dia 29 de março de 2003. Eu disse naquela época e vou repetir hoje, e todas as vezes que me perguntarem, por que dia 29? Porque é um presente para Curitiba. Eu sou do norte do Paraná. Eu sou de Londrina. Amo a minha terra. Mas eu amo Curitiba. Eu amo a Curitiba que sabe receber. Eu amo a Curitiba solidária. A Curitiba que preserva a família. A Curitiba que, nas dificuldades, corre atender o próximo. Então, como que eu não poderia retribuir Curitiba que me recebeu tão bem? Nós temos que agradecer a todas as pessoas. Porque nesta grande Curitiba que nós estamos, quantas pessoas nos ajudaram? Se cada um de nós, dos nossos ouvintes, pararem para pensar, quantas pessoas, até mesmo desconhecidas, já te ajudaram em algum momento da vida? Sempre tem. Só que a gente esquece. Então, foi uma forma de retribuir. Quanto tempo que a senhora está aqui em Curitiba? 48 anos. 48 anos em Curitiba. Não, fui para o interior, voltei. Sim, mas veio para estudar em Curitiba Não, ou não? eu casei. Ah, casou em Curitiba. Casei em Londrina e vim para cá, porque meu marido era daqui. Hoje eu sou viúva. Hoje a senhora... e a senhora ama, porque eu vi a senhora falar de Curitiba. Quem esteve aqui também, que é da sua terra, que também sei que é sua amiga, é Clara Pinheiro. A nossa deputada estadual, maravilhosa, procuradora da mulher na LEP. Sempre eu e ela temos uma amizade muito grande. E ela fala de Curitiba como uma boa londrinense, como a senhora acabou de falar de Curitiba, né? Mas, doutora, antes da senhora continuar, né, eu vejo, porque no meu programa, no Alô Paraná, eu entrevisto políticos. Né? Uhum. Esse ano eu entrevistei 185 candidatos, né, que disputaram as eleições na nossa capital. Todos os candidatos a prefeito e todos os candidatos a vereador, não. Os que eu via que tinham mais chance.
Né? Eram 700 e poucos candidatos, né, a vereador, mas 100 e poucos que tinham maiores condições. Eu vejo que todo esse seu projeto, todo esse seu pensamento é um pensamento praticamente político. Uhum. Não tem nada a ver com magistratura. Não. Mas dá para ver que esse projeto ele nasceu depois que a senhora entrou na magistratura. Uhum. E nunca pensou em ir para a política? Não. Não? Deixa eu contar uma coisa para você, Alexandre. Eu venho de uma família muito simples. Perdi minha mãe agora, o meu exemplo de mulher, perdi agora dia 5 de agosto. Está recente. E ela morreu aos 95 anos. Morreu de mão dada comigo na UTI. 95 anos. Tá? Ia para 96, morreu lúcida, fechou os olhos e apagou. Se despediu dos netos todos, falando lucidamente, abençoando e tudo mais. Esta é a mulher a quem eu aprendi a respeitar e que desde criança eu dizia assim, eu tenho que seguir o exemplo de força, né? Porque ela era uma mulher extremamente alegre e disposta a servir. Ela nasceu para servir e fez isso com maestria quando ensinou as 4 filhas a servir, a dar. O receber não importa. O importante é você distribuir e retribuir tudo que você tem. E nessa simplicidade, eu estudei de bolsa de estudos. Eu tinha sonhos, como todas as crianças sonham. Eu quero estudar nesse colégio, que esse colégio é lindo. Só que você olha assim, aquele colégio é mais para rico, né? E você não tem condições. Quem disse que não tem condições? Naquela época era muito mais difícil, hoje é muito mais fácil. Mas naquela época haviam bolsas de estudos que concorriam. Cada escola ganhava um número X de bolsa de estudo e os próprios professores dirigiam essa bolsa de estudo a alguns alunos. Aconteceu isso. Eu sonhava, eu passava na frente do Instituto Filadélfia, do Colégio Vocacional de Londrina, que a minha casa da minha mãe era perto, e eu olhava assim, eu passava com a cabeça olhando para trás, assim, que eu queria estudar naquele colégio. Os anjos disseram amém todas as vezes que eu passei. E eu fui estudar. Ganhei a bolsa do estudo, ganhei a bolsa do deputado federal na época, professor Olivir Gabardo, que está no meu gabinete a carta, o ofício que veio deferindo a bolsa para mim. Eu tenho até hoje o quadro. Dali é que começou a minha vida. Dali. Aquela foi a minha oportunidade. Estudei no melhor colégio de Londrina. Eu não tinha sapato, eu não tinha uniforme, e não tínhamos como comprar livros, muito menos caneta, lápis, tudo isso. Então, a gente sabia que não podia apontar muito lápis porque gastava. Meias, a gente pegava das pessoas que doavam. As roupas todas, a minha mãe arrumava. Então, eu só posso dizer assim, o que eu posso fazer para os outros? Porque eu recebi tudo, eu tive oportunidade. O fato de você usar uma roupa de doação, gente, que coisa mais linda. Eu acho a coisa mais linda. Por quê? Porque me fez tornar quem eu sou. E de lá em diante, minha mãe sempre dizia assim, você tem que estudar, porque a única forma de todos nós crescermos é pelo conhecimento. O que nos torna diferente é o saber. E a minha mãe só tinha o 4º ano primário. De uma mulher que foi vítima de violência doméstica. Abandonada pelo marido, abandonada as 4 filhas. Numa época em que ser mulher desquitada, abandonada primeiro e depois desquitada, ficava à margem da sociedade. Sim. Esta sou eu, filha da dona Didi. Dona Didi, eram 4 filhas e ela sozinha. Sozinha. Com 4º ano primário. Não vamos falar mais nada dela. Dona Didi... Sem pensão alimentícia, sem nada. Sozinha. O marido abandonou, foi embora para São Paulo, sumiu. Alguns anos depois, eu já era juíza, tá? Ele estava virando indigente em São Paulo. E quando ele foi embora, eu tinha 9 anos. Aí ele estava virando indigente em São Paulo, ligaram para minha mãe. Aí minha mãe ligou para mim e disse, eu não quero saber dele. Eu disse, não, mãe, você não vai saber mesmo. Você já está desquitada, é a tua obrigação, não é nenhuma com ele. Ele tem 4 filhas. Você já era juíza? Já era juíza em Formosa do Oeste.
Aí eu mandei vir para Curitiba, ele ficou na casa da minha irmã, em Curitiba, que ficou com ele 2 semanas. Na terceira semana, eu peguei meu pai e levei comigo para a praia, para tentar ver o que nós podíamos tratar. Eu não iria abandoná-lo como não abandonei. E como eu digo para todo mundo, não importa o que fez, é tua ascendência, é tua responsabilidade. Que força, hein? Cuidei dele daquele ano, de 1993, até o ano que ele morreu, em 2003. Mantive ele, levei ele para minha casa, não deu certo. Aí levei ele para todos os lares, ele passou em todos os lares de Curitiba. Mantive ele, final de semana ia para minha casa e assim por diante. Ia no fórum onde eu estava, andava pela cidade inteira. Todo mundo conhecia meu pai, passeava. E acabou falecendo porque teve um problema cardíaco e acabou partindo. Mas que história bonita, hein, doutor? A gente vai até o final. Não adianta você julgar, Meu dizer Deus. faça isso, faça aquilo, se você também não faz. Seja exemplo primeiro. Então, tudo que eu fiz e faço hoje é uma forma de retribuir à vida tudo que ela me deu. E a magistratura, só a senhora foi pelo caminho do direito, vamos dizer. As suas outras irmãs não... Todas são formadas em direito. Todas? Todas. A dona Didi, Formou todas. parabéns. A minha segunda irmã, a segunda filha, é formada em pedagogia, é formada em matemática e formada em direito. Mas a única que seguiu a carreira fui eu. Eu tinha um propósito. Foco. Foco, só isso. Você tem que ter foco. Mas esse foco, ele veio quando a senhora veio para Curitiba, ou já tinha esse foco desde pequena? Desde pequena, Eu vou não a chegar. magistratura. Eu vou chegar em algum lugar. Eu queria ser advogada. Era a única coisa que eu queria ser. Ah, já tinha esse foco? Sim, desde os 7 anos eu queria ser advogada. Eu sabia o que eu queria. Bacana. O Que foco, história. isso é maturidade. Isso é Né? maturidade. Tinha na época que eu queria ser advogada. Pelo sofrimento que a minha mãe passava, pelas dificuldades que nós enfrentávamos perante a sociedade e tudo mais, eu queria mudar. Não com aquele espírito de vingança, não. Era assim, vamos arrumar, vamos fazer com que a casa possa funcionar. A casa, que eu digo, a grande casa do ser humano. Que ela possa funcionar com respeito, com dignidade, onde todas as pessoas possam ter direitos. Sem você agredir ninguém, sem você ferir ninguém. Vamos arrumar. E eu penso isso até hoje. Para mim não existe diferença entre este ou aquele. Todos têm que ter a possibilidade de servir, de estudar, de fazer, mas tem que ter disposição. Porque se você não tiver disposição para enfrentar a vida não pode te ajudar. É você que faz a vida. É você que tem que trabalhar. Doutora, daí a senhora passou na magistratura, foi para Formosa do Oeste, Formosa, né? não, a primeira comarca minha, eu fui para Apucarana, para a seção judiciária de Apucarana, que abrangia, eu era juíza substituta, e que abrangia Mandaguari, Jandaia e Marilândia. Mas ainda respondi também por Marialva e depois mais um ano por Guaratuba, que daí eu fui para Guaratuba porque a juíza de lá estava fora da comarca e eu tive que ir para lá. Aí pediram que eu fosse lá trabalhar em Guaratuba. Fiquei 1 ano em Guaratuba e daí então que eu fui para Formosa do Oeste, que era a minha primeira comarca de direito, entrância inicial. Depois de lá eu fui para Telêmaco Borba, daí depois para Ponta Grossa e daí terminei Até chegar aqui. em Curitiba. E faz quanto tempo que a senhora é desembargadora? Desde 2009. E fui para... Uma vez me perguntaram assim, no próprio programa Justiça no Bairro, vocês mesmos da imprensa perguntavam para mim, como é que vai ser quando a senhora for desembargadora? A senhora vai para o tribunal, não sei o quê. Eu vou lhe dizer sinceramente, eu nunca pensei em ser desembargadora. Não? Não. Eu estava feliz em ser apenas a juíza da 4ª Vara da Família. Apenas juíza. Só. Se a senhora falar apenas juíza, se a senhora falar isso para alguém, eles vão mandar a senhora procurar um médico, porque apenas juíza é o sonho de muitos advogados, apenas juíza. Mas é que como juíza, Eu já estava completa. seu papel
tem como você fazer muito mais, né? Aí eu já estava completa. Qual é a diferença, só para quem está nos ouvindo, a diferença de um juiz e de um desembargador? Que muita gente pensa que é um cargo, lógico, é É uma bem carreira. superior, é bem superior, né? Só que ele faz uma parte da carreira, é consequência da carreira de um juiz. Sim, quando você é juiz de primeira instância, né? Quando você está na primeira instância, você decide sozinho. Você tem as partes, você tem as provas, você tem acesso a tudo, você tem a parte no teu lado, na tua frente. Então, você tem a verdade absoluta ali. Né? Fazer audiência é uma arte. Fazer com que as pessoas te digam a verdade também é outra arte. E eu gostava muito de fazer audiência. Foi ali que começou Justiça no Bairro, em 2003. Então, eu tinha o Justiça no Bairro, que era a justiça itinerante, que ia para... Cada 15 dias eu estava numa rua da cidadania. E tinha os polos avançados de conciliação, que era na Tuiuti, na Curitiba e na Federal. E tinha também o núcleo de conciliação das varas de família, que funcionava 12 audiências simultâneas. Todas que ingressavam na distribuição passavam primeiro pela audiência em 30 dias. Porque para mim, tinha que ter 30 dias, não podia passar mais de 30 dias. Se fosse passar, eu já marcava um mutirão no sábado e punha no dia. Mas porque existe uma dedicação minha e um compromisso. Esse sou eu não posso exigir que as pessoas sejam assim. Eu sou assim, é outro departamento daí. Você se cobra muito? Em atender? Lógico, é minha obrigação. Porque eu me sinto muito feliz em fazer isso. Então, Justiça no Bairro, eu nunca deixei de ser juiz. Porque no Justiça no Bairro, eu faço as audiências junto com os juízes, junto com os alunos. Sou o auxiliar do juiz, porque quem ajuda a fazer as decisões sou eu, e o juiz corrige, e ele que assina. E me sinto muito feliz por isso. Isso não diminui, pelo contrário. A posição de desembargador, ele subiu para a cabeça? Em hipótese alguma, continuo no Justiça no Bairro. E me perguntaram uma vez... E o que a senhora prefere? Eu não abandono a Justiça no Bairro. Não abandona? Não é meu filho mais dileto. Os meus filhos dizem assim, poxa, mas você dá mais importância. Eu disse, olha, vocês não podem concorrer. Se tem uma coisa que vocês não podem concorrer, é com Justiça no Bairro. Eles sabem Parabéns. disso, os três. E, na época, me perguntaram assim, da imprensa se eu iria sair da Justiça Comum e iria para ser desembargador. Aí eu disse assim, só irei ser desembargador na antiguidade. Jamais por merecimento. E eu fiquei até ser a mais antiga. Quando eu me tornei a mais antiga, eu fui. Antes disso, não. Todo juiz, né, para quem está nos ouvindo, né? Todo juiz, ele se torna desembargador? Não, tem que ter... A carreira anda, né? Sim. Hoje nós temos um volume de mais de 600 juízes, nem todos chegarão, porque a carreira não anda assim. Sim. Então, tem aqueles que entrarão pela antiguidade e aqueles que entrarão por merecimento. O merecimento, você vai ter que passar por todas aquelas exigências do CNJ. Ou seja, nota de presteza, nota de produtividade, cursos que você fez, tem lá um elenco de situações. Né? Como que você é visto na comarca, tudo isso você vai ser abalizado. E também hoje nós temos a lista mista e a lista feminina, para ver se equipara o nível de mulheres no cargo de desembargador com o número de homens. Isso demora Bacana. um pouco. Só que isso demora um pouco porque as mulheres estão chegando, né? Porque hoje nós temos assim um número muito grande de mulheres que ingressam na carreira da magistratura, isso no Brasil como um todo. Então, logo, demora um pouco, vai acabar havendo essa equiparação, mas demora um pouco. Quantos desembargadores nós temos hoje no Estado? São 130. São 130. Uhum. Juízes? 600 e pouco. 600 e poucos juízes. Uhum. E a senhora, com esse processo todo no Justiça dos Bairros, o que veio antes, o casamento coletivo ou o atendimento ao cidadão? Começou no dia 29 de março de 2003, com o programa Justiça no Bairro, lá no Bairro Novo. Quando eu cheguei, nós fomos com um ônibus
E a ideia era que o ônibus conduzisse, viu? Já existia o ônibus da Justiça Integral na época que atendia as praias, né? Certo. Atendia a Operação Litoral. E aí, como durante o ano não utilizava, pegamos o ônibus e levamos, colocamos o computador lá dentro, tinha dois computadores, para que a documentação final saísse pelo ônibus. Então, nós nos estabelecíamos nos espaços da Rua da Cidadania, tinha o núcleo, o Liceu do Ofício, a FASE estava lá, outros departamentos passaram a ficar aberto no sábado para atender, e todo mundo começou a trabalhar. E as salas de lá da Rua da Cidadania ficavam abertas, onde nós poderíamos nos instalar. Instalava a Defensoria Pública, as 3 faculdades, instalava o Ministério Público com sua equipe e os advogados que queriam participar. E nós íamos lá para atender a população vulnerável, aquelas que não tinham processo. Não era processo em andamento. A gente só atendia a população vulnerável mesmo. E a primeira vez que nós chamamos a população, aquilo lotou. Mas lotou. Aí começamos a atender, sem senha, sem nada, só tendo um horário. Começava às 9 horas e terminava às 17 horas. Custo zero. Custo zero, sem. Casamento não estava nesse momento. Quando chegou em, acho que foi abril, maio, não me lembro bem agora, aqui também já fazem mais de 21 anos, eu me lembro que uma criança chegou para mim, uma criança pequena, devia ter uns 5, 6 anos, e perguntou se eu era a juíza. Eu disse que era. Aí ele perguntou assim, você fez o divórcio do meu pai. Por que você não casa ele com a minha mãe agora? Pergunta, hein? Aí eu peguei e falei assim para ele, mas por que você quer? Eles já não estão juntos? Eu quero a fotografia lá, eu quero o porta-retrato do meu pai com a minha mãe na mesa da sala. Aquilo mexeu comigo, passei a mão no telefone na hora, era sábado. Eu liguei para o hoje desembargador Xisto, né? Na época ele era juiz auxiliar do presidente. Disse, Xisto, será que nós podemos fazer um casamento? Aí eu disse, mas casamento coletivo? No Justiça no Bairro? Será que o presidente topa? Será que ele permite que eu faça? Eu vou responder para você que sim, mas segunda-feira a gente conversa com ele. E aí então começou. O Justiça no Bairro sempre tem o casamento no final. Aonde nós formos, sempre tem casamento. Então, de 2003 até 2005, nós fazíamos aqui, somente aqui, não. Metade de 2005, nós fazíamos aqui em Curitiba. Aí nós começamos a ir para a região metropolitana, e também tinha casamento. Quando chegou o final de 2005, a pobreza franciscana do Poder Judiciário é grande e eu precisava de estrutura das prefeituras e precisava de ajuda. Aí, em 2005, nós fizemos um grande casamento com o SESC. Ali, na frente do palácio, foram 1.534 casais. Quantos? 1.534 casais. E foi um evento assim excepcional, tanto que foi para o livro de recordes naquela época. Isso lá em novembro de 2003. Aí, foi o maior até agora? Não, até aquela época. Só naquela época. Aí fizemos, foi um sucesso absoluto, e aí eu comecei a me relacionar, então, com o SESC. E, na época, eu fui conversar com o Darcy Piana, que é o nosso vice-governador, e presidente da FEComércio. Presidente da FEComércio, se o SESC podia nos ajudar. Eu dizia, vocês têm o SESC Cidadão, eu já tenho tudo isso aqui. Então, vamos dividir. Eu fico com a parte judiciária e vocês ficam com toda a parte de documentos e tudo. Nós promovemos tudo isso. O SESC Cidadão caminha, são projetos que atendem a comunidade. E o Piana, na época, aceitou. Eu disse para ele, acredite em mim, eu não vou jamais te decepcionar. A Elis Domingues trabalhava com o Darcy naquela época. Trabalhava. Hoje ela está aposentada. E nós começamos ali um grande trabalho junto com a SESC. Ela é sua fã número 1. Ela esteve aqui comigo, ela falou assim, eu falei assim, eu vou um dia entrevistar a doutora Joyci Camargo.
E hoje eu estou aqui entrevistando o doutor. E a Elis, nós começamos aí uma batalha. Eu e a Elis pelo SESC e eu pelo Poder Judiciário. E aí nós tínhamos que fazer as reuniões nas comarcas. E aí tínhamos que conseguir ajuda da própria comunidade. E aí a gente conseguia das prefeituras e tudo. E começou a ser um sucesso absoluto por todo o Paraná. Aí nós começamos, então, daí, a partir de 2006, começou no final de 2005, e 2006 fechamos a parceria praticamente de boca, Alexandre. De boca? De boca. Eu e a FEComércio. Porque o que eu falo, eu garanto. A minha palavra não se coloca em discussão, nem a minha, nem do Piana. Podem questionar a minha assinatura. Isso pode. Mas a minha palavra não. E eu e ele sempre mantivemos esse respeito, esse carinho, essa admiração pelo trabalho que nós desenvolvemos. Esse termo de cooperação foi assinado muitos anos atrás. 10 anos depois que nós fomos assinar o primeiro termo de cooperação. Era tudo fio do bigode. No fio do bigode. E assim passamos a trabalhar em prol das comunidades. Viajamos pelo interior, e hoje continuamos viajando. Nós já fizemos o estado inteiro, mais de uma vez. Eu conheço desde as comunidades mais simples até a comarca maior. Então, cada comarca tem um número de municípios que atende. Já fui nas comunidades de 4 mil habitantes, aquelas comunidades muito carentes, onde ninguém chega, onde as pessoas não vão até lá pela dificuldade de chegar, até nos quilombolas, na área indígena. Nós somos em todos os lugares. Atendemos presídios? Atendemos os presídios. Até hoje, o presídio tem nossas prioridades, porque o fato dele estar preso, ele tem o direito a ver os filhos, ele tem direito a tudo. Mas a senhora entra nos presídios? Sempre entrei, hoje não mais. Porque hoje é mais videoconferência. Sim, mas entrava também? Levava alunos, tudo. É que quem vê, Celebrei casamento lá no presídio. Celebrou casamento no presídio? Vários casamentos. Tem em Sarandi. Tem Cornélio número Procópio. De quantos casamentos já foram realizados? Mais de 40 mil. 40 mil? Uhum. Só no Atlético, nós fizemos na época da pandemia. Na época da pandemia. Atlético, tá certo. Na época da pandemia. Nós estávamos promovendo um grande casamento e não se realizou, porque daí veio a pandemia, e aí aquilo foi segurando, e segurou o Paraná inteiro. E daí vamos fazer, então, o casamento de forma virtual. Fizemos online. Mas tinha que obedecer todo o padrão de afastamento. Nós fizemos, foram 3.093 casamentos. Não pôde ser realizado no Atlético. Foi realizado no ginásio do SESC e do SENAC, da FEComércio, ali em São José dos Pinhais. Eu comecei o casamento na segunda-feira, às 8 horas da manhã, e até às 7 horas da noite. Nós fazíamos, porque o que abre no sistema são 25 janelinhas. Então, eu fazia 25 por cada 15 minutos. De segunda a sexta. No Paraná inteiro. Eu ia celebrando o casamento. A assinatura é sua? Todas as assinaturas são minhas. Os 40 mil? Uhum. Que absurdo. Hoje já tem outros juízes fazendo tudo. Mas aí fomos fazendo. E na sexta-feira, daí no ginásio, nós oficializamos o encerramento. Daí não tinha ninguém no ginásio, apenas a RPC, que é a minha parceira, o presidente da FEComércio, o presidente do tribunal na época, e um casal de juiz, um casal que era um juiz que ia casar lá, presencialmente, porque não podia, né? Ele pede ela em casamento no ginásio, com todos os papéis que foram feitos, ela nem sabia. Imagine se ela não aceita. Aí ela aceitou, foi uma emoção, ela não esperava o que aconteceu ali, ela casou ali, naquele momento, o cartório presente e tudo mais. Então, esse foi o casamento, o encerramento, e encerrou com vários casamentos coletivos ao mesmo tempo nas comunidades onde tinham juízes que poderiam fazer. Foi Cascavel, foi Cianorte, foi Pinhais, foi Londrina, foi Maringá, foi Sarandi.
ao mesmo tempo. Então, você via em todas as janelas assim os juízes celebrando o casamento junto comigo, né? Com os casais lá, Ponta Grossa. Foram vários. Então, foi um momento em que ali começou, na realidade, uma integração do judiciário inteiro com o programa Justiça no Bairro. Estive aqui nas últimas 2 semanas, né, entrevistando 2 doutoras que trabalham no seu sistema, no seu programa Justiça no Bairro, que é a professora Elaine e a professora Tânia. E também foi falado com a professora Elaine, também nós temos um projeto que nós estamos começando aqui na rádio com a professora Elaine, não sei se ela comentou para a senhora, em trazer um pouco da expertise num programa semanal aqui na rádio, que eu acho fantástico o projeto de vocês, o programa é fantástico. E ela nos falou que vocês também têm o sistema que trabalha com o endividamento do cidadão, tem o plano para a carteira de identidade e também para o divórcio, né? Diz que existem muitas pessoas que, na hora de se divorciar, não têm o custo para arcar. E esse é o objetivo do programa Justiça no Bairro. Então, aí que eu queria entrar. A pessoa não tem, e às vezes acaba condenada, né, ficar naquela situação casada no papel, né, às vezes mantendo até outros relacionamentos, porque não tem aquele dinheiro, e Justiça no Bairro, ele faz com que a pessoa tenha essa condição. E são tantos outros. A senhora vê que a parceria com outras entidades governamentais, se tem a facilidade pelo fato da senhora ser uma desembargadora, ter sido uma juíza no momento que um telefonema seu, todo mundo quer lhe apoiar, ou é realmente porque todo mundo quer abraçar esse projeto? Porque todo mundo quer abraçar o projeto. Porque, tanto por parte de cada político ou de cada instituição que tenha um fim solidário, social, o objetivo é atender uma comunidade vulnerável, esteja ela onde estiver. E quando vem o Justiça no Bairro, ele tem credibilidade porque tem um juiz, tem promotor, tem advogados, tem defensoria pública, tem uma estrutura, uma logística muito grande servindo. Então, muitas vezes, a gente percebe assim que existe uma certa resistência em se aproximar de políticos, das quais eu não tenho nenhum. Porque eu trabalho com eles. Eles foram eleitos para atender a população. Sim. E quando eu passo a mão no telefone, vamos junto, me ajuda, eu preciso disso, ninguém nega. Mas nunca ninguém fez propaganda para si próprio dentro do Justiça no Bairro. Isso existe um grande respeito. Politicamente, nunca ninguém tentou se promover em cima do Justiça no Não. Bairro? Porque sou eu que promovo eles, na realidade, quando eles estão comigo. Não tem. Eles fazem de coração aberto. Porque é difícil isso, um político fazer do coração aberto sem esperar nada em troca, né? Você não faz ideia do que nós já fizemos. É que a senhora, é aquilo que a gente fala, né? Eu não falo, por exemplo, muitas vezes até quando eu falo, não, porque a doutora Juicy, né, a gente não lembra da doutora Juicy é desembargadora, não. A doutora Juicy é Justiça no Bairro. É assim que eu quero ser lembrada. A doutora Juicy, a marca dela é a Justiça no Bairro. E vocês viajaram o estado inteiro já fazendo Justiça no Bairro, e hoje vocês têm a sede própria de vocês lá no Centro Cívico, na Matheus Leme, né? Nós sempre tivemos um lugarzinho. Sempre tiveram um lugar. Um lugarzinho, pequenininho. Mas nós tivemos assim algumas dificuldades. Primeiro, nós começamos, quando começou a Justiça no Bairro, ali os polos avançados de conciliação e o núcleo de conciliação, ele ficava na parte de baixo ali daquele prédio onde funcionavam as varas de família, ali ao lado da Escola da Magistratura. E nós ali ficava as audiências, todas as salas de audiência, os alunos, as faculdades que frequentavam e nos auxiliavam nas audiências. E a PUC, na época, e a prefeitura, elas tinham uma sala especial, que tinha um advogado da prefeitura e tinha também assistente social e tinha a PUC ali que, se precisasse fazer alguma coisa, uma audiência consensual, se precisasse fazer um litigioso, faria na mesma hora, né? Então, quando nós começamos em 2003, nós não começamos pequeno.
Nós já começamos com tudo. Quando o desembargador Otto, presidente, nos deu carta branca, foi tudo. E aí foi a correria para equipar tudo isso. Mas eu disse assim, vamos fazer, depois a gente resolve o que vai acontecer. Manda, vamos fazendo. Não tínhamos computador, não tínhamos nada, ganhamos doação, ganhamos da Justiça do Trabalho, através da desembargadora Ana Carolina Zaina. Todo mundo começou a chegar perto e tentar ajudar, e a gente foi crescendo. Mas sempre começou grande, já com tudo. Aí, na medida que começaram as dificuldades do Justiça no Bairro, também algumas portas foram fechando e outras foram se abrindo. Aí chegou um determinado momento que nós não tínhamos uma sala. Não tínhamos mais nada, porque daí o tribunal, pela mudança de gestão, eles não foram compreendendo o que era o programa Justiça no Bairro e foram dificultando as coisas. Foram dificultando. Aí nós passamos a ficar na sala dos motoristas. Nós tínhamos uma salinha e ficávamos juntos com os motoristas, e era lá que eu trabalhava. Nessa época eu já era desembargadora. E a sala do Justiça no Bairro era ali. Aí, quando mudou a gestão, eu consegui voltar para aquela onde eram as varas de família e ocupar a casa. A casa vivia dando problemas, aquele lugar enchia de água, tudo, mas nós estávamos lá e ocupamos a casa inteira. E aí, quando eu fui para a segunda vice-presidência, aí nós ganhamos um prédio novo, que é onde está hoje, ali, do lado da prefeitura, junto ao Itaú, na Lisímaco Ferreira da Costa. Ali na esquina, né? Porque tem o Itaú e em seguida tem o prédio. Ah, é um predinho, tá certo. Bem na frente da prefeitura. Né? Onde está o Sejusc. Então, ali está o Sejusc, Justiça no Bairro, está todos ali. Estão todos. Isso aconteceu quando eu me tornei segunda vice-presidente. Também tem suas vantagens, né? Mas, doutora, hoje funciona, por exemplo, se eu quiser hoje ser atendido lá, eu chego até lá, lógico, vou ser atendido por alguém, eu vou poder ser atendido lá, eu preciso que seja aberto uma programação, tipo do dia tal nós estaremos atendendo, o atendimento é diário? Vou responder de duas formas. Todas as vezes que o povo procurou Justiça no Bairro, ele foi atendido, até mesmo no meu gabinete. Porque quando não tinha, eu atendia no meu gabinete. A senhora atendia no seu gabinete? No meu gabinete, inclusive da vice-presidência. Quando tem situações muito difíceis, eu que faço no meu gabinete. E, segundo, nós temos hoje, ali nesse prédio, funciona do meio-dia às 17 horas. Tá? Nós funcionamos ali, lógico que a gente acaba ficando até mais tarde, existe uma equipe de estagiários, de universidades, de parceiros, que ficam ali e atendem o Justiça no Bairro. Se você quer fazer um divórcio, se quer uma orientação, porque nós atendemos também os moradores de rua, tudo que você puder imaginar é atendido ali. Tudo. E tudo custo zero? Custo zero. Não tem uma como é que é, uma guia para pagar? Não tem nada. Só terá uma guia para pagar se for algo particular. Digamos que um advogado chegue lá e diga assim, olha, eu quero fazer um consensual aqui, porque vai mais rápido pelo Justiça no Bairro, e a minha cliente tem condições de pagar, sem problema nenhum, nós vamos atender. Mais rápido pelo Justiça no Bairro. Porque é um divórcio, quero fazer isso. Daqui a pouco vira um escritório, Justiça no Bairro, de todos os advogados para fazer andar mais rápido. Não, mas porque que nem o Sejusc também tem um atendimento, né? Só que o nosso é judicial, completamente, do começo ao fim. É diferente. Entendi. Do começo ao fim. Aí, chega lá, recolhe as custas, recolhe as taxas, com rejus e tudo mais, e faz. Porque eu não posso negar a ninguém o direito de ser atendido pela Justiça no Bairro. Aquele que pode pagar custas, vai pagar. E o advogado que está levando, ele vai receber os seus honorários através do seu cliente, normalmente. Mas é consensual, então eu vou atender. Mas a nossa prioridade é a pessoa vulnerável. Pensão alimentícia. Tudo pode ser feito. Que hoje é um grande problema, né? O problema é mais a execução, né? Porque hoje nós temos assim, um problema muito grave, que é a inadimplência, ou seja, a hipossuficiência do devedor. O credor sempre está esperando, mas o devedor tem hoje uma hipossuficiência muito grande. Vocês ajudam os dois lados ou só um? Os dois lados. A gente procura compor. Lá tem defensoria pública, lá tem as faculdades,
O que não dá para fazer no consensual, faz no litígio, ou faz pela faculdade, faz pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública está lá conosco. Parabéns. Tem tudo lá, não falta nada. Já aconteceu do devedor de pensão alimentícia chegar no local e, quando ele chegar, ele ter uma hora de prisão em aberto? Tem. Tem. Infelizmente acontece. Ele tem que executar a prisão. Não, porque são coisas que a gente vai falando, porque as pessoas, às vezes, elas... Lógico, é rápido isso. Todo mundo quer, então, justiça no bairro. Todo mundo quer, porque é mais rápido. Sim, o Estado inteiro quer. Todo mundo quer. Porque, principalmente em Curitiba hoje, nós não temos aquela procura tão grande, porque todo mundo sabe onde é que está a Justiça no bairro. São mais de 21 anos que nós estamos estabelecidos. E é um programa institucionalizado em prol do povo. Penso que não é mais do Poder Judiciário, é um programa do povo, pelo povo e para o povo. É assim. E o povo sabe o que é dele. E ele exige. Essa é a diferença. Eles vão lá e eles sabem que eles podem e exigem. Eles têm consciência de tudo que eles querem. Porém, quando você dificulta qualquer coisa, existe uma reação. Certo? E nós não podemos deixar de atender. Vou te dar um exemplo aqui, por exemplo. Digamos, porque um dos trabalhos que nós fazemos muito é com a identidade, né? Muitas vezes você vai... Tem vários eventos, né, que pegam a identidade, pedem trabalho do Instituto de Identificação. No Justiça no Bairro, é o único em que, no Paraná inteiro, porque no Paraná nós temos, nas comarcas e nas cidades, nos municípios que pertencem às comarcas, às vezes uma distância muito grande entre uma e outra, e a dificuldade de acesso. Daí, quando a Justiça no Bairro chega, ele dá esse acesso, possibilita, porque ele leva toda a estrutura. Toda a estrutura do Estado está lá junto com a gente. Tá? Desde o casamento... Isso que é importante, né? Está todo mundo junto. Aí chega lá, por exemplo, digamos, estamos lá num município muito pobre e aquela certidão de casamento ou a certidão de nascimento está desatualizada. É exigência ter ela atualizada, tá? Para a primeira via. Digamos que seja a segunda via, que também é sem ônus na Justiça no Bairro. Eu preciso que os dados estejam perfeitos. Então, digamos que você chegou lá no Instituto de Identificação e haja inconsistência nos dados. Ou seja, às vezes a data, às vezes o nome. Muito comum errar o nome de estrangeiro. Ou, muitas vezes, nos documentos mais antigos, é o que está mais ocorrendo agora, é o que nós temos fila para isso lá, é para, por exemplo, sai lá, naturalidade, ele é natural da onde? De Pitanga, de Londrina. Mas, às vezes, tem lá, natural, colocam apenas, naquela época, hospital. Ele não é natural do hospital. Natural do Paraná. Não é natural, tem uma cidade. Então, você tem que corrigir essa naturalidade, porque senão você não vai conseguir fazer a tua carteira de identidade. Mas antes eles mandam embora. Vocês corrigem em cima da informação da onde? Não, porque nós verificamos junto com os cartórios. Aí, o que a identidade faz? O senhor vai lá e procura, e faça a sua retificação e vai embora. Adiantou o benefício de ter a identidade? A pessoa coloca aquela certidão, vai para casa e continua com o documento errado. É pessoa humilde. Comigo, não. É proibido dizer não. Volta e vai falar comigo ou vai falar com a minha equipe. Eu ligo para o cartório do país inteiro, pelo meu celular, e verifico como é que está. Me identifico, quem sou eu. Eles me ligam para confirmar se sou eu mesmo, os cartórios. E confirmam, tem isso, tem isso. Então, estou mandando um e-mail, ou pelo CRC, ou tem vários hoje que você pode conseguir. Mande para mim. Aí eu faço a retificação na hora. E a pessoa já sai com o seu documento ali, para fazer a sua carteira de identidade. Antigamente, as pessoas elas tinham um prazo, né, para se registrar. Né? Elas nasciam... Continua tendo prazo. Quem perde o prazo, a gente faz de novo. No Justiça no Bairro. Faz no Justiça no Bairro. Justiça no Bairro faz tudo. Faz a lavratura de assento
de nascimento tardio, lavratura de assento de óbito tardio, faz a restauração de documento. Por exemplo, nós temos o município de Jesuítas. Ele pegou fogo. Então, vários livros foram destruídos. Então, você precisa daquele documento para casar. Isso é comum. Então, você está aqui, quer casar no Atlético, né? Então, aí é o sonho. O ano dos que vem atleticanos, tem... né? Dos atleticanos. Não é só dos atleticanos. O dos coxa brancas é casando com o Pereira. Não, mas aqui agora todo mundo quer casar lá. Aí... O Curitiba está na segunda, né? Então daí fica difícil. Ele tem que casar no time de primeira. Aí a gente pega o documento que eles têm aquela cópia antiga, né, da certidão de nascimento, e vem uma certidão do próprio cartório de jesuítas, um exemplo, que isso tem no país inteiro. Aí vem aquela cópia dizendo que aquele livro foi inutilizado, eu confiro pelos dados da corregedoria que foi aberto um sinistro, assim, e nós restauramos o documento. Mandamos para o cartório para que ele faça a restauração daquele documento e mande a certidão atualizada. Existem N situações que podem ser consertadas na Justiça no Bairro. A senhora falou em velocidade, né? Que é muito mais rápido. Em horas. Em horas. Vamos supor, se hoje eu pegar e for renovar, né? Até eu tenho que renovar minha carteira de identidade. Né? Vai demorar aí 1 semana, 2 semanas até agendarem no Instituto de Identificação meu atendimento. Enfim, minha carteira vai demorar mais 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias para ficar pronto. No Justiça do Bairro, se eu fizer uma carteira de identidade, quanto tempo demora para minha carteira de identidade ficar pronta? Você vai fazer a tua carteira de identidade ali, porque você não vai precisar enfrentar aquele agendamento já não tem o agendamento. Não tem aquele agendamento no Instituto, e sim o agendamento no próprio Justiça no Bairro. Entendi. Porque o que nós facilitamos é o agendamento. Por exemplo, então hoje... Porque é demorado, né? Agora está melhor, sabe? Quando chega perto do final do ano é 60 dias, 90 dias. Mas agora está até melhor, porque nós estamos atendendo muita gente. E nós abrimos, até vou dizer para você, que nós temos agora o último evento do ano, que é um evento noturno, iniciado pela Faculdade Pan-Americana com Justiça no Bairro. E engloba tudo, entre eles fazer a carteira de identidade, que começa às 2h30 da tarde e vai até às 10 horas da noite. O que facilita, se você está querendo sair do seu trabalho para regularizar teu documento, atualizar teu documento, etc., você pode ir nesse dia, que vai ser o último dia, que vai ser ali no nosso prédio. Você não sai dali com o documento, não, mas já sai com ele sabendo onde você vai pegar. Uhum. Uma pergunta que é dúvida de muitas pessoas, né? E também são dúvidas minhas, né? Por isso que eu estou na imprensa, porque nós temos muitas dúvidas e nós colocamos essas dúvidas como perguntas. Doutora, o Justiça no Bairro, ele vai para alguns estados, para algumas cidades do estado, tipo Maringá, Londrina, Cascavel, para outras cidades menores, né? Só existe o atendimento do Justiça no Bairro no interior quando o Justiça no Bairro está presente na cidade, ou eu tenho como fazer o atendimento online pelo Justiça no Bairro? Tenho como fazer online. Tudo hoje é possível. Antes disso tudo, já se podia fazer. Eu já fazia. Já fazia? Já fazíamos por WhatsApp, por telefone, por e-mail, a gente já fazia. A gente sempre se virou para atender a população. Doutora, eu sei que a sua agenda é muito complicada, mas para nós finalizarmos, vamos falar do dia 9. Dia 9 nós temos o evento, que vai ser um evento que ele vai ser realizado à noite. Né? Pelo que eu entendi que a senhora falou aqui, começa agora às 2h30. Começa às 2h30 da tarde. Vai até às 10 horas da noite. O simples fato de quem quiser participar deste evento do dia 9. Não precisa ser só de Curitiba. Não, pode ser da região metropolitana inteira. Pode ser de todos os lugares. O Justiça no Bairro nunca colocou, digamos assim, um limite. E nem espaço, nem limite. Por quê?
porque o objetivo dele é atender todo mundo. Digamos que você esteja vindo de Londrina, está passeando por aqui, tem justiça no bairro, vou lá fazer minha carteira de identidade, vou lá fazer meu divórcio. Pode, vai lá, você será bem atendido, sem problema nenhum. O interesse sempre foi esse, que nós pudéssemos atender a população da grande região metropolitana e também dos demais estados, dos demais duas cidades. Tem senha? Como que é o atendimento? É por hora de chegada? Quem chegou às 2h30, lógico, vai ser atendido antes daquele que chegou às 7h. Primeiro porque você já chegou às 7h, né? Então, você vai ser atendido depois, bem depois do que chegou às 2h. Não, o que nós fazemos? A gente procura atender todos. Eu sempre digo assim, tenham paciência, porque o grupo é pequeno, mas o atendimento é do coração. É que nem mãe. A gente sempre vai atender todos. Então, hoje nós facilitamos bastante, porque nós temos, tanto na carteira de identidade, como no atendimento pelo Justiça no Bairro, que possibilite o agendamento. Mas se você não conseguiu fazer o agendamento ou não deu tempo, vá lá dia 9, a partir das 2h30 até às 10h, e será atendido. Tanto para a carteira de identidade, como para atendimento no Justiça no Bairro. Sem problema nenhum. Então, a facilidade do agendamento é para você não ficar esperando. Você vai lá no seu horário e você vai ser atendido. Só isso. Se for no turno de trabalho da pessoa que está das 3 às 10 horas da noite, ou das 2 às 10, é o horário de shopping, né? Que as pessoas, final do ano, e a pessoa pega e pede lá pro chefe para sair 15 minutos antes, vamos colocar a Shopping Miller ali do lado, e a pessoa chega às 10h10, 10 para as 10. Vai ser atendido. Vai ser atendido. Vai ser atendido. Não importa que fique lá dentro. Então, você que está nos ouvindo agora, nós estamos com 122 mil conexões nesse momento. Depois, se você quiser conhecer mais um pouco sobre esse projeto Justiça nos Bairros, esse vídeo agora está sendo gravado, esse programa, e ele vai, daqui 20 minutos, ele estará disponível em todas as plataformas das redes sociais. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. É um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios. Deixo desde já as portas sempre abertas para a senhora. Sempre que precisar de um apoio, de divulgação, de um trabalho, para o seu projeto, a gente sempre está à disposição com os nossos profissionais, com os nossos jornalistas, com os nossos repórteres. Se ninguém puder, eu vou. Né? Eu tenho esse diferencial, que nem a senhora, né? Eu faço. Né? Eu não espero os outros fazerem. Né? Então, eu me coloco à sua inteira disposição e dia 9 estarei lá. E quem sabe, além de fazer a cobertura, eu não faço a renovação da minha carteira de identidade. Vai ser ótimo. Eu preciso fazer a minha renovação também. É de 10 em 10 anos que ela 10 anos. Eu acho que eu faço a minha uns 20 anos. A minha está por aí, se não for mais. Então, quer dizer, santo de casa não faz milagre, né? Casa Ferreira Espírito Paulo. E uma dica, uma palavra, uma dica, uma informação que para aquela pessoa que precisa realmente fazer algo para colocar a sua vida em ordem. Final do ano chegando, vida nova se aproximando, 360, porque tem pessoas que vão no dia 30, pulam lá não sei quantas ondas, tem pessoas que passam vestido de branco, tem pessoas que acendem vela, tem pessoas que oram, tem pessoas que rezam, tem pessoas que escrevem as metas no papel, mas no dia 2, no dia 3, a vida está tudo igual. Eu acho que a melhor forma de você começar um ano é de vida nova. E para isso, a Justiça dos Bairros pode ajudar bastante. Então, você que está aí endividado, existe um programa de endividamento ao cidadão, existe o programa para você que quer casar, você que quer se divorciar, existe um programa para você. Quais são os outros? A curatela. A curatela, o RG, o que mais, doutora? Tudo. Mais? Depende do que você procurar, você vai ser orientado lá. Eu procuro sempre dizer assim, sabe aquela pastinha que você tem em casa? Onde estão reunidos todos os seus documentos? Vá lá, você vai ter todas as orientações. Muitas vezes você vai buscar apenas uma orientação e sair de lá com alguma coisa resolvida. Vale a pena. É como você disse,
Por que deixar para depois do ano arrumar a tua vida? Arrume teus documentos já. Não custa nada. Nós estamos fazendo um noturno, que é um trabalho junto com a Pan-Americana, a faculdade, seus alunos, seus professores estarão lá justamente para orientar, seja no superendividamento, seja nas orientações para uma possível ação litigiosa, ou até mesmo promover uma conciliação, não nesse dia, mas receber as orientações para futuramente, mas para você já sair com uma nova perspectiva para um ano que inicia. Nós vamos nos despedir desse ano e temos que ter uma prospecção positiva para o ano que vem. Então, é a hora. E nós vamos estar lá. Eu estarei lá até o final. Muito obrigado, doutora. E até o dia 9, lá eu estarei. Estaremos lá. Obrigada pela oportunidade. Estivemos agora com a doutora